sabia que em Atenas, quando uma pessoa era pega na mentira, ela recebia uma multa. E depois da terceira multa, perdia os seus direitos civis? E em Roma, alguém que era condenado pela mentira era jogado de cabeça para baixo de uma rocha. E no Egito, a pessoa que era condenada por mentira tinha suas orelhas e nariz cortados. O nono mandamento diz respeito ao falso testemunho, à mentira, e diz assim: não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Existe uma parábola na tradição judaica que diz que um rei pediu algo a seus dois servos. A um deles pediu que trouxesse a coisa mais maravilhosa do mundo e a outra pediu que trouxesse a pior e mais destrutiva coisa do mundo. E sabe o que ele descobriu? Que ambos trouxeram a mesma coisa: a língua. É claro que você sabe que mentir é pecado, mas deixa eu te perguntar uma coisa: omitir é pecado também? E aquelas mentirinhas brancas que a gente conta para deixar as pessoas felizes? Será que dizer um falso testemunho em algum momento seria algo positivo ou perdoável? Eu sei que você sabe que falar mentira é errado, mas e aquelas mentirinhas brancas que a gente usa para deixar as pessoas felizes? Como a gente faz quando alguma coisa que fez na cozinha não está gostosa? Ou omissão? Será que em alguma situação mentir ou omitir seria perdoável? O programa Vida Mais Viva dessa semana dá continuidade à série Os 10 Mandamentos. Dessa vez vamos falar sobre a mentira, o nono mandamento. Por isso, eu te convido a acompanhar a entrevista de hoje, porque o programa Vida Mais Viva está imperdível. Vida Mais Viva está no ar. É uma alegria imensa poder chegar aí na sua casa, chegar aí na sua vida. E é uma alegria perceber que você dedica alguns minutinhos, 30 minutos do seu dia para ouvir as coisas que a gente prepara aqui, porque tudo de verdade é preparado com muito carinho para você. E a gente fica tão feliz quando você fala conosco, quando você dá o seu feedback. Por isso é que eu quero agradecer a você que tem conversado conosco do programa Vida Mais Viva e deixar um pedido. Você que nunca falou com a gente, escreve lá no Facebook. Como é que você pode fazer para falar com as pessoas, né, com a gente aqui do programa Vida Mais Viva? Entra lá no Facebook, curte, comenta, compartilha, mantenha essas mensagens, ajuda a gente a levar para frente essas coisas super legais e super interessantes e engrandecedoras que a gente fala aqui. Nós temos também o canal no YouTube. Como é que você pode fazer então? Inscreva-se lá no nosso canal do YouTube, você vai receber todas as atualizações em primeira mão. Você sabe, a gente está falando sobre a série Os 10 Mandamentos, que está demais, imperdível. Então você pode assistir aos programas anteriores. E temos também um blog dentro do blog da TV Novo Tempo, novotempo.com/Vida Mais Viva. Por todos esses mecanismos vai ser um prazer e uma alegria imensa ouvir você. E eu já falei na abertura, já tenho falado, você sabe que nós estamos na série Os 10 Mandamentos. E hoje nós vamos falar sobre o nono mandamento, já caminhando para o finalzinho. Mas antes da gente começar, eu quero falar um pouco para vocês sobre o que está escrito no artigo 342 do Código Penal Brasileiro. É o Decreto de Lei 2.848, de 7 de dezembro de 1940. Então, esse artigo diz que fazer afirmação falsa ou negar, calar a verdade como testemunha, perito, tradutor ou intérprete em processo judicial, policial ou administrativo ou em juízo arbitral. E aí segue falando, mas diz que a pena é reclusão de 1 a 3 anos e multa. Se essa mentira ou esse falso testemunho for destinado como obter prova a produzir efeito em um processo penal, pode ser reclusão de 2 a 6 anos e multas, e as penas aumentam se 1/3 se o crime for praticado mediante suborno. Mas o fato deixa de ser punível se antes da sentença o agente se retrata ou declara a verdade. Isso aqui está no Código Penal Brasileiro. Mas o que está escrito na lei do Senhor, você sabe? Será que você nunca foi punido, nunca tomou multa? Mas será que você tem caído no Código Penal dos 10 Mandamentos?
antes da gente mergulhar nesse assunto, eu quero que os nossos parceiros e companheiros de toda semana falem com vocês. Vamos lá, pastor Chaguri, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus, satisfação mais uma vez participar do programa. Muito obrigado, amigo Muniz, a você que está aí nos assistindo. Que Deus te abençoe e te guarde, que a graça do Senhor esteja contigo. É sempre uma alegria voltar aqui, conviver com vocês aí, nossos amigos que nos acompanham sempre, né? E desfrutando do que a palavra de Deus tem para balizar a nossa vida, no caso da Santa Lei de Deus, a nossa vida moral e espiritual. Está sendo muito engrandecedor esse programa, né? E antes da gente falar, então, sobre o 9º mandamento, ficou um restinho lá do 8º que a gente não podia deixar, eu falei no último programa, que vocês iam responder essa pergunta hoje. Existe o não furtarás no aspecto espiritual? Tem as duas vertentes, em relação a Deus e ao próximo, né? Foi Paulo que disse, eu sou devedor se eu não comunicar, não é? O que eu recebi do Senhor Jesus. Eu furto das pessoas. Olha só, o seu maior privilégio, que é o privilégio da salvação, quando eu, conhecedor dela, não comunico. Aí de mim se não pregar o evangelho, né? É complicado isso, hein? Você está furtando a Sim, oportunidade, A oportunidade. né? Você se tornou naturalmente um mensageiro daquilo que você recebeu. E Ezequiel também fala, né? Se Isso. você receber E não passar, Deus vai pedir de nós. Exatamente. Pedir conta. Se você falar e ele não se arrepender, é outra história, né? Sim. E do ponto de vista vertical, é a glória que só pertence a Deus, não é? Ele disse, e através do profeta Isaías, ele disse, a minha glória E basta. e eu não darei. Não divido com ninguém. Não divido com ninguém. Sim. Não darei a a glória. outro. Eu não, Isaías eu não 42. dou a minha glória a ninguém. Não é? Deuses porque não existe, o ser humano porque não tem como lidar com ela. Não necessariamente precisa pegar algum material de alguém. Existem muitas formas intangíveis da gente transgredir. Esse é amplo o mandamento, Sim. né? Tem um pensamento que acho que é de Tiago, ele diz assim, todo o dom procede do Pai das luzes. Quando eu me exibo, quando eu me ufano, porque eu tenho alguma habilidade natural que me foi dada por Deus, e não dou a Ele a glória, eu estou furtando Como dele a glória. Moisés fez, Sim. né? E Deus vai cobrar, né? A glória pertence somente a Deus e a Ele somente deve ser dada. Todo homem que se autogloria, ele gloria para a sua perdição. Falando sobre esse exemplo de Moisés, você fala, mas foi uma pena muito grande, né? Ele liderar o povo todo nessa jornada, todos aqueles anos no deserto, e aí por causa de um deslize ali, poxa, ele que liderou, todo mundo não vai poder entrar na Terra Prometida, mas por que uma pena tão grande por um deslize aparentemente tão pequeno? Porque aquilo ali foi grave. Ele olha e diz, vejam, ó rebeldes, se não tiraremos água dessa rocha para vocês. Que nós não tiraremos. Não tiraremos. Né? Então, isso foi complicado. Se Moisés não é apenado ali, isso se espalharia como uma praga no meio. Toda a glória para o Senhor Deus. Ele chamou para si o poder, né? Trouxe para ele. No Antigo Testamento, quando o Senhor descia entre o povo, chamado de Shekinah, Deus descia e representava a glória, a sua própria glória ao povo. Moisés, ele faz como a representatividade da glória de Deus. É o contrário. Sério, né? É Deus representando a glória ao povo. Moisés, ele representa a glória de Deus. Mas todo pecado, se a pessoa se arrepende e se liberta em Jesus Cristo, ele tem a sua salvação, né? Moisés não entrou na Terra Prometida, mas Justamente. foi para a Terra Celestial, o lugar do Senhor. Mas ele morreu sem saber que ia para o que ia acontecer com ele depois. Então, que a gente lembre que Deus ele é justo. Moisés se arrependeu, ele perdoou e deu algo muito melhor do que Moisés podia sonhar, né? É isso, de que a síndrome de Lúcifer é eu subirei. E o Nabucodonosor, né, quando ele viu aqueles jardins de Babilônia concluídos, ele diz Que assim, coisa mais linda. por acaso não é esta a poderosa Babilônia que isso é roubar a glória de Deus, Roubar que a eu glória do construí. Senhor. Ah, mas naquele momento, ó, Nabucodonosor Então, se danou. você é médica, né? Você como uma médica cristã, quando você
obtém êxito na cura de alguém, em aliviar a dor de alguém, toda a glória Seja ao dada a ele. Senhor. O Glória. Muniz citou um ato de Satanás, né? Eu subirei. Enquanto ele subia, o Senhor descia. Que antagonismo, né? O Sim. diabo diz, eu subirei, Cristo disse, eu descerei, Eu até os descerei. porões onde nós estamos. Salvar o ser humano. Agora a gente pode mergulhar de fato no não dirás falso testemunho. Qual é o contexto em que esse mandamento foi dado? Está até no Código Penal brasileiro, mas já estava há muito, muito tempo na Santa Lei de Deus. Qual é o contexto em que foi necessário dizer que não era para mentir? O paganismo egípcio buscava se vangloriar e conquistar através do falso testemunho em relação ao outro. Então, eles agiam da seguinte forma, eles praticavam mentiras com relação ao outro para estar acima do outro. E aí esse costume que provavelmente pode ter entrado entre o povo de Israel, por ter vivido tanto tempo no Egito, Deus então usa aqui um mandamento, dá uma ordem que isso não é aceito. Então a mentira é um trato irreverente, é um trato onde a pessoa ela pratica com consequência séria, não só para si, mas para aquele que está de alguma forma sendo destruído pela mentira. Então esse mandamento se relaciona também com não tomarás o nome do Senhor em vão? Já que tem a ver com blasfema ou com usar o nome e desonrar? Jesus ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. João diz que o Senhor Deus é verdade, é espírito, mas também é verdade. E se Satanás é o pai da mentira, qualquer ato que é proveniente deste, ele é destruidor de uma estrutura totalmente santa que é o Senhor. Cada vez que você transgride, você não transgride somente ao próximo, né? Tem a relação com Deus e a relação com o próximo em cada transgressão, não é verdade? Bem, É isso. Mas a sua pergunta sobre... a relação? Com certeza, isso é a tal da hipocrisia, né? É você mostrar uma fachada que não corresponde, né? Não foi, Jesus não chamou isso de sepulcros caiados? É isso, é essa mentira no cristianismo, de eu professar algo que eu não vivo, ou de eu aparentar para determinado ambiente uma coisa que no outro eu não sou, não é? Isso e é uma mentira interna, né? Porque você tem dois tipos de mentira. A externa, quando é que você prejudica o próximo, você fala do próximo, o falso testemunho, o testemunho contra o próximo, e a interna, quando você prejudica a si mesmo, tentando mostrar aquilo que na realidade você não é. E aí são os fariseus, sepulcros caiados. Essa questão do falso testemunho pode te levar a não entender, olha a profundidade, né? Não entender quem você é. Se você tem uma visão errada sobre si mesmo, também vai ter uma visão errada sobre Deus e sobre aquilo que Ele pode fazer em você. E aí fica, olha como o engano vai tomando uma proporção gigantesca, né? A mentira é você infamar alguém, né? Você destruir a vida de alguém. E isso é blasfêmia. Porque aquele pelo qual você está destruindo é um filho de Deus. Ele precisa ser respeitado e amado. E falar mal, fofoca, denegrir a imagem das pessoas, denegrir a reputação das pessoas. Tudo isso também está incluído nesse mandamento? Esse mandamento tem uma relação direta com confiança e desconfiança, né? Você pega a etimologia de confiança, você vai ver que confiar é fiar conjuntamente uma relação. Confiar e desconfiar é pegar a ponta dessa meada e fazer isso aqui. É um fio. É que desconfiar o que você fiou. fiou. A pergunta é, o que demora mais? Confiar ou desconfiar? Nossa, sem dúvida. É por isso que quando o Senhor Deus quer nos proteger de desgraças de relacionamentos, Ele está querendo exatamente proteger a nossa confiança. Confiar é tecer conjuntamente uma relação. Isso é honestidade. Quando você não está confiando, significa que você está magoando alguém. Quando a gente não é mais digno de confiança,
é preciso parar e ver se restaura e recomeçar a confiar. Mas dá para confiar de novo? Olha, no mundo cristão deve ser assim, que o Senhor Deus sempre quer confiar, na medida em que nós nos arrependemos. Não é? A confiança, ela só é possível entre pessoas dispostas a superar a desconfiança. No espírito cristão se faz isso. Aqui está a base, inclusive, das sociedades todas, de modo geral. Ela acabou de ler no começo o Código Penal. Não é? Veja para onde caminha uma nação, se a proa dela, dos seus líderes, são mentirosos. Isso se espalha como fogo na palhinha na juventude e em formação, porque eles são modelos. Nós estamos vivendo nesse país... Que contexto esse, né? Uma situação de verdadeiro descalabro moral. A pessoa, evidentemente que ela é mentirosa, mas está na sua cara que ela é mentirosa. Por mais que ela tente disfarçar, ela não consegue negar esse princípio ético que está dentro dela. Eles não conseguem negar para a população, não conseguem negar para um juiz de escrutínio, de moral divinal, não consegue negar. E isso hoje é um modelo. Um professor disse-me que pediu a alunos da 7ª série, fale em poucas palavras o que você quer ser quando crescer. Político ladrão foi a maioria. Isso pode estar num contexto de zombaria, de escárnio, mas quem diz que isso já não está enfronhado na mente da nossa moçada? Pois é. É preciso confiar uma relação entre as pessoas mais próximas. Família é o lugar mais certo para isso, né? A sua palavra é aquilo que você tem que ter de maior valor. O teu filho tem que ver que você fala, você cumpre, e não vive uma diferença entre aquilo que você fala e aquilo que você faz. Porque é assim, e essa questão que você mencionou da política, ela vai se disseminando, de modo que no Brasil, a gente mente e já nem faz conta mais. A gente leva vantagem e nem faz conta mais, já acha isso normal. É normal aqui, numa democracia que ainda engatinha. Mente para um juiz. Mente para um juiz de uma democracia madura, como os Estados Unidos, por exemplo. Somente uma vez. É cana, é cadeia na hora. Lá, esses princípios de código, Da eles Constituição, funcionam. né? E às vezes acontece que a mentira ela se torna tão habitual na vida do ser humano que esse homem ele acaba acreditando na própria mentira como sendo uma verdade. Se torna um vício. Por isso que é muito prejudicial a mentira. Além dela causar um mal para o outro, ela causa um mal para si mesmo. Toda a estrutura da palavra de Deus, toda a estrutura bíblica, ela chama o ser humano para a verdade. Se você pega, por exemplo, de Gênesis ao Apocalipse, é uma verdade. E ela convida o homem a viver essa verdade, a verdade do Evangelho. Agora, o homem que mente, ele está longe da verdade, que é Deus, a Bíblia diz que Deus é a verdade, e ele entra em um caminho praticamente sem volta. E ele se acostuma com aquilo, se torna gostoso para ele, se torna aprazível para ele a mentira, e ele vive dentro desse sistema e se torna sistêmico, a ponto... E epidêmico. E epidêmico, a ponto de destruir famílias, destruir relacionamentos, destruir casamentos, destruir filhos. Você citou que um pai ele deve ser um exemplo para um filho, um líder deve ser um exemplo para a nação, mas não acontece, você não vê isso. Outra questão importante que é bom mencionar, a questão da omissão. Omissão é mentira? E aí? O que você acha? A omissão. Quando a pessoa, por exemplo, omite algo simplesmente para aliviar os aspectos do seu relacionamento, da sua vivência com o outro. E quando deveria falar a verdade. Aqui no Código Penal fala Entendeu? assim,
negar ou calar a verdade também Sim, claro. você é condenado nesse aspecto e é também na lei de Deus. E a né? pessoa fala assim, não, vou omitir. Não, é verdade, tem que ser dito. Não tem nada que... É verdade, porque a omissão leva à mentira. Porque o outro vai investigar. O ser humano é investigador. E aí vai investigar, daqui a pouco, você, para manter a sua omissão, você tem que mentir. Então, fale sempre a verdade, ainda que doe, ainda que machuque, mas tem que falar a verdade tem que ser sempre dita. É melhor uma mentira que alegra ou uma verdade que Claro, dói? Diz que existem dois pilares que sustentam qualquer relação, basicamente dois. Qualquer um dos dois que não estiver presente, essa relação se complica. Respeito e confiança. A mentira, ela desmonta a confiança e destrói o respeito. Normalmente, na base arenosa de uma relação desfeita está a mentira. Mas não existe nenhuma situação em que a mentira seja aceitável? De forma Para não alguma. machucar. Ou um Como? pai que não conta, por exemplo, que um filho é adotado de medo de ele se sentir rejeitado pelo pai verdadeiro. Eu acho que será- Existem as mentirinhas brancas. Nenhuma situação é A aceitável. mentira branca, não existe mentira branca. Por exemplo, Ela é preta. Né? por exemplo, vou omitir algo. Você pode até omitir. Um pai que tem um filho adotado. E vou omitir. Vai chegar um momento que esse vídeo vai descobrir. E você vai fazer uma avaliação. Será que foi viável segurar tanto tempo? Os traumas que pode ter causado da vida desse filho por ter segurado tanto tempo? Então, a verdade, ela sempre tem que ser dita. Claro, tem que ser dita no momento certo, mas ela nunca deve... Com amor. Com amor, tudo, mas nunca deve deixar de falar a verdade. Tem que ser dita. A palavra de Deus nos diz isso, né? Não dirás falso testemunho. Outro caso de omissão é o caso também de você denegrir a imagem do outro. De repente você mente, mas você pode também denegrir a imagem do outro. Né? É um tipo de mentira quanto ao outro. Destruição Claro, da vida do destruir a outro. reputação da pessoa. Tem gente que movimenta a língua antes de movimentar o cérebro. Né? Quando deveria movimentar o cérebro antes, que acaba destruindo a vida das pessoas. Quer ver um outro ângulo desse mandamento? É a vítima da mentira. A vítima do mau testemunho, do falso testemunho. A vítima da injúria, da difamação e da calúnia. Se eu estou falando para alguém que está passando por esse momento de dor, eu queria deixar para você um pensamento. Esse pensamento diz o seguinte: cuide do caráter, que da reputação Deus cuida. Na minha humilde vida eu tenho percebido que as pessoas que não se deixam abalar, o Senhor a restaura. Já viu casos assim? Que às vezes o tempo, mas demora um pouco, mas quem cuida do caráter, mesmo que a sua reputação seja manchada por pessoas malignas, o Senhor vai cuidar disso. Vai. E no momento certo Ele restaura. E chega, o nosso Deus é um Deus de verdade. Em algum momento a verdade chega. Pode E no demorar, momento mas certo, chega. No momento certo, o bom caráter vai suplantar aqueles... O mau juízo que foi feito. Aqueles que fizeram o mau juízo. Porque outra coisa, o que o diabo busca com a difamação, com a injúria, é provocar em você sentimentos malignos como ódio, raiva e ressentimento. Descanse no Senhor. Não se permita afetar-se por isso. Existe um princípio da inteligência emocional ou espiritual que diz assim: ninguém me afeta do ponto de vista negativo, com calúnias e difamações, Que vem a de menos baixo que eu não me permita. atinge. A menos que eu permita. Quer dizer, o difamador, o caluniador, ele tem que ter a minha permissão para que ele me afete. Caso contrário, se eu permitir que ele me afete, aí, com certeza, isso vai me levar para algum comportamento de transgressão à lei de Deus. Eu posso matar, eu posso revidar, eu posso ter o mesmo comportamento.
Na verdade, o que o Senhor Deus quer é que a gente permaneça sereno, como Jesus foi difamado, Nossa, mais calúnia. mas manteve-se. Aliás, acho que é Tiago que diz, ele quando caluniar, não caluniava, quando ele era judiado, não judiava, quando ele é provocado, ele não revidava, entregava-se ao Pai. Tem um ditado árabe que diz o seguinte, que a mentira é um deserto e a verdade é a vida no oásis no meio do deserto. Olha que Então a verdade ela sempre suplantará a mentira, né? Quer ver o negócio? É porque eu sei que nós estamos alcançando pessoas que estão sofrendo com difamação e calúnia, falso testemunho. O que Deus diz para nós? Ele diz assim, a mim pertence a vingança, não é a você. Você não tem competência para fazer isso. Sossega. Você vai pecar se você for por esse caminho. Entregue-se ao Senhor e deixa que Ele cuida disso. Cuide do caráter, que da reputação Deus cuida. E o que vocês podem dizer agora para o ofensor, aquele que não consegue dominar a língua, que tem comichão na língua e não aguenta falar? O que vocês podem dizer para essa pessoa? Vai lá, Muniz. Só tem uma saída, é ele caminhar no rumo da verdade, ou render-se à verdade, que é o Senhor Deus. Ele é capaz de tirá-lo dos laços do pai da mentira, do caluniador, daquele que é o acusador dos irmãos. Entenda uma coisa, se calúnia, difamação, mentiras, acusações fazem parte da sua vida, o diabo está deitando e rolado na sua vida. Venha para o príncipe da paz, o Senhor Jesus. É isso mesmo. Muito obrigada por mais uma vez estarmos juntos aqui e vamos seguindo em frente rumo ao 10º mandamento na próxima semana, tá bom? E a você, querido amigo, lembre-se que o nosso Pai é o responsável por fazer fiar novamente. Se existe algum momento em que a relação de confiança foi quebrada, busca aquele que pode transformar toda a tragédia em triunfo. Fique com Deus e até o próximo programa.